Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Projeto Idoso Mais Forte. Aqui eu debato estratégias para ajudar a tornar seu familiar idoso mais ativo, ganhando autonomia, independência, com coração, pulmão, ossos e músculos mais fortes, sem sair de casa. Meu nome é Duda Menezes e o episódio de hoje é como substituir a caminhada por exercícios em casa. Tá? Isso serve só para caminhada, para substituir a caminhada para o exercício em casa? Não, isso serve para qualquer exercício aeróbico, tá? Substituir qualquer exercício aeróbico que você vinha praticando, ou começar a praticar um tipo de exercício aeróbico que você pode fazer sem sair de casa. Então, o que é exercício aeróbico? Exercício aeróbico é qualquer exercício que você use o metabolismo aeróbico como fonte de energia principal. Ou seja, você usa o oxigênio como fonte de energia principal. Tá? Mas não são todos exercícios que usam oxigênio como fonte de energia? Não. Alguns exercícios usam o glicogênio como fonte de energia principal. A gente não vai se aprofundar nesse ponto aqui, mas a gente precisa de exercícios que usem o oxigênio como fonte de energia. E o que são esses exercícios? São exercícios que aumentem seu batimento cardíaco, sua frequência cardíaca e também a sua frequência respiratória. Tá? Então, na prática, é assim que funciona. Né? São exercícios que exigem uma energia maior. Tá certo? E como a gente pode medir a nossa frequência cardíaca? Qual é a frequência cardíaca ideal? Então, primeira coisa, você não precisa de nenhum aparelho para medir a frequência cardíaca, né? A não ser um relógio, um cronômetro. Né? Você pode medir ela manualmente, pelo pescoço, usando o dedo indicador e o dedo médio, pegando aqui, ó, do lado da garganta, dessa parte mais proeminente que a gente pode pressionar os dois dedos, pressionar firme, de uma forma firme, tá? Que a gente vai começar a sentir a pulsação. Então, você vai contar quantos pulsos tiveram durante um minuto, tá? E a outra maneira é pelo punho, né? O nome disso aqui é punho. A gente chama muito de pulso, né? Porque a gente mede o pulso no punho também. Mas você pode pegar essas artérias que são bem visíveis aqui no punho, né? Também usar os dois dedos de maneira firme e contar quantas pulsações você vai ter, o seu familiar idoso vai ter por minuto. Essa do punho é um pouco mais difícil para quem está começando, mas essas duas maneiras são maneiras muito fáceis de você conseguir. Com a prática, você começa a perceber com muita facilidade, não é nada difícil. Qualquer pessoa consegue medir a frequência cardíaca. Tá? Se você está longe do seu familiar, por causa do isolamento social, se você não está no mesmo imóvel que ele, mesmo apartamento, mesma casa, né? Você pode ensinar ele por telefone ou por vídeo. É muito fácil, não é nada difícil. Tá? Ou pode ensinar, muito provavelmente, o cuidador dele, se ele for mais idoso, sabe fazer. Então, não é nada fácil medir. Mas agora, você precisa fazer um cálculo para saber em qual frequência cardíaca você deve trabalhar. Né? Então, a American Heart Association, que é uma associação que é referência nos estudos de trabalhos aeróbicos no mundo, ela indica que você trabalhe entre 50% e 85% da sua frequência cardíaca máxima. Tá? Então, para você fazer esse cálculo, primeiro você precisa saber qual é a sua frequência cardíaca máxima. Para você saber isso, você tem que pegar 220 e subtrair a sua idade. Tá bom? Então, você faz 220, para quem tem 65 anos, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. 220 menos 65. Tá? Aí você vai ter ali, vamos fazer a conta aqui, dá 155. Tá? Você vai pegar 50% de 155. Dá 78, 77,5, 78, aproximadamente. E a 85% dá 132. Então, você tem que trabalhar ali uma frequência entre 78 e 132. Tá? Você trabalhando nessa frequência, você consegue atingir todos os benefícios que o exercício aeróbico traz para você. Tá? Uma pessoa com 75 anos, ela tem que trabalhar entre 73
e 123 batimentos cardíacos por minuto. Tá? Uma pessoa com 85 anos tem que trabalhar entre 68 e 115 batimentos cardíacos por minuto. Ou seja, com isso você consegue ver que à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela precisa de menos esforço para conseguir os benefícios. Isso é muito bom, né, para os nossos familiares idosos. A gente consegue, com exercícios mais simples, o mesmo benefício. Tá? Eu vou elencar aqui mais para frente todos os benefícios que a atividade aeróbica, especificamente, traz para o nosso corpo, tá? Que são milhares. Tá? E hoje em dia a gente também tem alguns acessórios que são muito fáceis de adquirir pela internet e de usar. Tem relógios que medem a sua frequência cardíaca durante o exercício físico. Né? Para você medir manualmente, você tem que parar, né? Parar um pouquinho e medir, é mais fácil assim. Com um relógio, você consegue ter a sua frequência cardíaca o tempo todo. Alguns já até calculam essa faixa de trabalho ideal, né? Mas o relógio não é completamente fidedigno. A mensuração do relógio não é completamente fidedigna. Ela acaba variando um pouquinho, mas a gente pode usar. Também não é uma variação muito grande, não. Dá para usar muito bem e trabalhar. Se você tiver um problema cardíaco grave, uma insuficiência cardíaca, uma cardiomiopatia hipertrófica, se tiver uma hipertensão arterial descompensada, aí você precisa, ou tiver um histórico familiar também importante de problemas cardíacos, você precisa usar o frequencímetro, tá? Ou então medir manualmente com uma regularidade maior. Tá? O frequencímetro é aquela cinta que a gente usa no peito, né? E ele diz para o relógio como é que está a sua frequência cardíaca, né? Eu escolho usar a cinta porque meu avô sofreu um infarto aos 67 anos, meu pai também sofreu um infarto aos 67 anos, então eu tenho um histórico familiar muito ruim para problemas cardíacos e eu resolvi usar a cinta para facilitar o meu trabalho. Ela é fundamental? Não, mas ajuda bastante, tá? E também não é muito cara, muito difícil de adquirir, tá certo? Então, você trabalhando nessa frequência, você está completamente protegido, tá? As chances de você ter um problema cardíaco durante a atividade física trabalhando nessa frequência são muito parecidas com as chances de você estar andando na rua, para ir no mercado, para ir almoçar, para qualquer outra coisa, né? Para suas atividades cotidianas. Então, você trabalhando nessa frequência cardíaca aí, o seu familiar vai estar completamente seguro e com riscos muito próximos de pessoas que praticam atividades cotidianas, tá certo? E quais são os principais problemas do sedentarismo? Tá? A gente já conversou muito aqui sobre os problemas do sedentarismo, mas é muito importante a gente sempre trazer à tona os principais problemas para a gente estar com isso fresquinho na cabeça, para na hora de convencer nosso familiar a começar a praticar atividade física, a gente poder conversar com ele com propriedade, né? Quanto mais segurança você tiver nas suas informações, mais você vai, com mais facilidade, você vai convencê-lo de começar a praticar as atividades físicas, de botar isso como rotina, tá? Você quer que ele coloque isso na vida dele. A gente vai falar mais para frente aqui da diferença do trabalho contínuo, com frequência, e do trabalho temporário, né? Mas a gente já sabe que o sedentarismo, isso a gente pode falar cientificamente, tá? O sedentarismo é o principal fator para o seu coração não ser um coração saudável, tá? Então, o sedentarismo, ele é mais importante do que o cigarro, do que o fumo, ele é mais importante do que a genética, ele é mais importante do que a sua alimentação, tá? É o principal fator para o seu coração não ser saudável. Então, você tem que atacar isso com muita força de vontade, com muita dedicação, né? Você precisa conversar com o seu familiar idoso, principalmente se você tem um histórico de problemas cardíacos, né? O sedentarismo está completamente ligado a uma diminuição da expectativa de vida, né? Um aumento do risco de doenças cardiovasculares, pulmonares, de diabetes tipo 2, tá? A gente tem a depressão está diretamente ligada ao sedentarismo, aumento do risco de depressão, né? Você tem um aumento do risco de quedas com sedentarismo. No Brasil, quedas a queda é a sexta principal causa de mortes em idosos. Tá? Olha o perigo de uma queda.
A gente conversou muito numa aula sobre equilíbrio, no perigo das quedas. A maioria das quedas acontece em casa, mais de 60% das quedas acontecem em casa. A gente tem que atacar isso, tá certo? Em contrapartida, a gente tem diversos benefícios, tá? Uma coisa assim também que é importante, isso aqui a gente não está falando cientificamente não, mas nessa quarentena aí, você está com mais dificuldade de se movimentar, de fazer suas coisas do dia a dia, está ficando mais tempo no sofá, deitado o tempo inteiro, assistindo um monte de séries, ficando no celular o tempo inteiro. Essa quarentena tem muita gente com mais preguiça, né, de fazer as coisas, e essa preguiça pode estar relacionada ao sedentarismo. Quando você diminui a sua prática de atividades físicas, você tem uma tendência muito grande a ficar com uma preguiça maior, com um cansaço maior para atividades básicas, né? Então, esse é um ganho secundário que você tem aí, né? Então, quais são os benefícios da rotina, de colocar na sua rotina a prática de atividades físicas, né? Você tem diversos aí. O treinamento aeróbico, a gente está falando aqui especificamente de treinamento aeróbico, né? Então, ele é o mais estudado, foi o primeiro tipo de treinamento a ser reconhecido como benéfico para a nossa saúde, para a ajuda no controle de doenças. Então, a gente tem um número maior de estudos sobre os benefícios das atividades aeróbicas, né? Então, a gente tem aqui tudo isso com pesquisas científicas muito respeitadas, de entidades muito respeitadas, tá? A gente tem o controle da hipertensão arterial sistêmica, tem uma melhora da memória, da velocidade do raciocínio, da melhora da autoestima, uma melhora dos índices colesteróis, menor risco de doenças cardiovasculares, menor índice de doenças pulmonares, menor índice de diabetes tipo 2, menor risco de doenças articulares, menor risco de quedas, tem um controle da obesidade, controle da osteoporose, menor risco de demências, depressão, ansiedade, menor risco de disfunções sexuais nos idosos, melhora da qualidade do sono. Eu podia ficar falando para você aqui dos benefícios até amanhã, tá? Mas eu acho que eu já falei um número enorme para tirar você da cadeira e ajudar o seu familiar idoso a começar a praticar atividades físicas, tá? Você tem aqui agora nos meus canais, eu estou aí com Facebook, com YouTube, com Telegram, Instagram. Então, tem várias fontes de informação na rede social que você preferir. Tá? Essa live está sendo transmitida simultaneamente para o Instagram, para o YouTube. E, aos poucos, a gente vai botando vídeos editados, tá? Para você, vídeos menores, de mais fácil consumo. Você também pode se inscrever no meu canal Telegram, o Projeto Idoso Mais Forte, onde você vai receber dicas práticas em áudio, tá? Muito fácil de você ouvir ali, curtinhas, de como começar a conversar com seu familiar e como botar na rotina dele a prática de atividades físicas, tá certo? E tem um estudo assim, que é importante a gente salientar, né? Um estudo de várias universidades americanas que trabalharam em conjunto. A mais conhecida delas é Stanford, que é uma universidade, uma das mais respeitadas na comunidade científica internacional, né? Que tira uma dúvida muito grande das pessoas. As pessoas acham que, por já estarem sedentárias, não vão conseguir mais obter os benefícios da atividade física. Falam assim, eu já fiquei tanto tempo sedentário que não adianta, para mim já não dá mais. Tá? E não é assim que funciona. Tá? Isso foi comprovado cientificamente, que pessoas que estavam sedentárias começam a ter o benefício mais ou menos a partir de 1 ano depois da prática de atividade física. Tá? Isso pessoas que estavam há muito tempo sedentárias, há mais de 5 anos. Pessoas que estavam há pouco tempo começam a obter os benefícios a partir de 8 semanas, de 2 meses ali. Né? Então, você que está há muito tempo parado, que está com seu familiar há muito tempo sem praticar atividades físicas, também pode conversar com ele, que para ele também é capaz, ele também pode obter esses benefícios. Pode ser que demore um pouquinho mais para ele, mas ele também pode obter esses benefícios, tá certo? E tem uma maneira de muito fácil entendimento, né, de como esses benefícios funcionam no nosso corpo, por que esse benefício é gerado. Né? A gente, quando pratica exercícios aeróbicos,
a gente demanda mais energia corporal, a gente pede, né? O corpo manda uma mensagem para o cérebro, falando assim, olha, eu preciso que você produza mais energia. Então, o cérebro pede para o coração bombear mais sangue para o nosso corpo, pede coração, trabalha um pouco mais, bombeia mais sangue para o nosso corpo, para o corpo, que a gente precisa de produzir energia. Tá? O cérebro também pede para o pulmão trabalhar mais. Fala, ó, pulmão, você tem que caprichar aí na troca gasosa, trabalha um pouquinho mais. Troca gasosa de gás carbônico e oxigênio, quem lembra disso nos tempos de colégio, né? O pulmão começa a trabalhar mais, tá? Quando esses órgãos trabalham mais, você está mais preparado, você deixa eles mais preparados para qualquer contratempo, para qualquer necessidade que seu corpo venha ter. Tá? Então, funciona como as outras coisas da vida. Então, quem está na quarentena aí, que não cozinhava, passou a precisar cozinhar, estava muito tempo sem cozinhar, e começou a cozinhar e teve dificuldade no começo, tá? É porque está sem prática. É completamente natural. Né? É esperado que no começo você perca um pouco da prática, perca um pouco da habilidade ali, e aos poucos você vai recuperando. O nosso coração, o nosso pulmão, também é assim. A gente precisa estimular o trabalho por muito tempo, o tempo todo. É ideal que a gente estimule diariamente, pode ser pouquinho tempo por dia, mas quanto mais você estimular, mais benefícios você vai ter. Tá? Existe um limite ali, você tem 300 minutos por semana para você gerar estímulo para o seu corpo, né? E a gente sabe que quando começa a ficar, o estímulo começa a ser muito exagerado, você tem riscos de doenças coronarianas. Então, mas aí você precisa passar muito de 300, tá? São pessoas que são atletas, correm 5 maratonas por ano, não é o que a gente está conversando aqui. Mas um exercício leve, intermediário ali, um exercício moderado, 30 minutinhos por dia, de segunda a sexta, já funciona, já traz todos os benefícios que a gente obtém com atividade física, né? E a gente também pensa, se um profissional, se for um dentista, por exemplo, o dentista quiser tirar uma cárie sua, mas ele não costuma fazer esse trabalho, ele vai encontrar dificuldade, ele vai demorar mais tempo do que uma pessoa que está acostumada ali a tirar cárie todo dia, ela vai tirar com o pé nas costas. Né? Então, isso acontece em todas as atividades que a gente vê no dia a dia, acontece com o nosso corpo também, tá? Olha, tem um outro dado interessante também aqui, é assim, olha, eu fiz atividade física a minha vida inteira, eu não preciso fazer mais. É assim? Tá? Essa dúvida é muito comum. Tá? As pessoas acham que porque trabalharam por muito tempo, quando se aposentam pode diminuir o ritmo, quando estão mais velhos não precisam mais tanto do corpo, então não precisam praticar tanta atividade física. Não é assim, tá? Não é assim que funciona. Os benefícios acontecem quando o trabalho de atividade física é contínuo, tá? A atividade física deve ser um trabalho contínuo. É como quem tem hipertensão descontrolada, tem que tomar remédio diário, se parar de tomar remédio, a pressão arterial vai subir também. Como uma pessoa que tem diabetes, que usa insulina, se parar de usar a insulina, vai perder o controle glicêmico também, tá? Com os exercícios da mesma maneira, é um trabalho contínuo. Quando você deixa de praticar, não se sabe muito bem ao certo o tempo que você começa a perder os benefícios, tá? Mas a estimativa, se acredita hoje em dia na ciência, que após 1 ano sem praticar atividade física, você já tem uma perda significativa dos benefícios que a atividade física traz. Tá? Então, você quando pratica, você acumula uma margem de segurança ali, mas você precisa ter uma continuidade da prática. A frequência é o fator mais importante. Né? E nesse período que a gente está passando, no isolamento social, a gente já conversou aqui que o isolamento social já era estudado em alguns países mais desenvolvidos, mais avançados na ciência do que a gente, e no Reino Unido, por exemplo, tem um estudo muito avançado, tem um órgão semelhante ao Ministério no Brasil, relacionado só ao isolamento social, desde 2018, período pré-coronavírus, tá? E a gente sabe que todos os riscos de doenças cardiovasculares, pulmonares e todas as outras que a gente comentou aqui, eles aumentam quando a pessoa é sedentária e está isolada socialmente. É muito comum os idosos não terem muito contato, né? Eles começam a perder amigos, a perder o companheiro, a ficar mais tempo sozinhos em casa. E quando essas pessoas vivem no isolamento social,
elas aumentam o risco das doenças que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, pulmonares, todas essas que a gente falou que o sedentarismo traz, né? Então, nesse período, você precisa estimular ainda mais o seu familiar idoso a praticar atividade física, né? Então, não quer dizer que ele precise sair do isolamento social. Não é isso que eu estou querendo falar. A gente precisa seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. Já falei aqui que eu apoio a ciência, eu apoio o que os médicos que estudam isso o dia inteiro recomendam e sigo essa recomendação. E eu sugiro que os idosos sigam ainda mais, com uma rigidez ainda maior, porque eles são mais suscetíveis aos problemas que o coronavírus traz para a sociedade. Tá certo? A gente também está vendo aí, com esse isolamento social, uma série de profissionais que trazem atividades físicas para a gente fazer em casa. Tá? É muito comum. Tá? E essa é uma iniciativa bem interessante, é o que eu tento fazer aqui também. Só que a gente tem que ter uma atenção especial com os idosos. Eles não podem fazer qualquer atividade física. Eles devem fazer atividade física, mas o trabalho com idoso exige um cuidado especial. Tá? Então, você precisa fazer alguns testes antes de começar. Você precisa ter um controle da frequência cardíaca, a gente já ensinou hoje aqui como se faz, da pressão arterial, é importante. Tá? O idoso medir com uma certa frequência, de vez em quando não precisa medir todo dia, né? A não ser que tenha uma hipertensão arterial descompensada, mas o idoso precisa medir com uma frequência maior a pressão arterial. Ele tem que estar atento se ele tem alguma comorbidade, ele tem que ter um cuidado maior com o ciclo evolutivo, que a gente já falou diversas vezes aqui, a importância do ciclo evolutivo, que significa você começar lentamente e ir progredindo devagar, né? Primeiro você faz, depois você melhora. Não queira começar com o número ideal de tempo, de frequência, de 150 minutos por semana, tá? De 30 minutos por dia, de segunda a sexta. Começa devagarzinho, a chance de adesão a longo prazo é muito maior. Você tem que treinar de acordo com a possibilidade do seu familiar idoso naquele momento. Tá? Você pensar que um idoso, uma pessoa já pode ser considerada no Brasil idoso a partir de 60 anos, só que a gente leva em consideração aqui 65, tá? Porque existe um projeto de lei no Brasil para transformar a cidade de 60 para 65 anos. Pessoa com 60 anos hoje em dia tem perfeita aptidão física, laboral, mental. Então, no mundo inteiro, os estudos são mais direcionados para pessoas acima de 65 anos. Então, se você pensar assim, uma pessoa de 65 anos vai precisar começar a treinar, o treino vai ser completamente diferente de uma pessoa de 85 anos. Então, exige uma sensibilidade nesse momento de inclusão da rotina de atividades físicas e eu vou te ajudar aqui a entender isso muito bem. Tá? Existe algum momento que eu não posso fazer atividade física? Olha, só não é recomendado para os idosos fazerem atividade física em jejum e após uma refeição. Né? Após refeições leves, você tem que esperar pelo menos 30 minutos, refeições mais pesadas, pelo menos 1 hora de descanso antes de começar a prática de atividade física. Tá? Então, lembrando da importância do ciclo evolutivo, a gente sabe que o apressado come cru, meu avô sempre falava isso para mim, para o meu irmão, o apressado come cru, ele é a pessoa que quer, esse é um dos principais erros, tá? A pessoa começa muito empolgada, começa comprando bicicleta ergométrica, esteira, quer fazer 60 minutos por dia, de segunda a sexta, faz muito bem a primeira semana, chega na segunda semana, desiste. Não consegue mais, aquela esteira vira um cabide, né? E fica aquele elefante branco em casa, e você não precisa disso. Com exercícios simples, você consegue ter os mesmos benefícios, tá? A esteira, a bicicleta ergométrica só é recomendada para quem já está acostumado a fazer, quem tem prática, né? Quem costuma fazer, sabe que se comprar, vai fazer. Aí você pode investir num acessório, tá? Antes de começar, é bom lembrar que o vestuário é importante, tênis, bermuda e camisa que não seja muito larga, né? Para você não atrapalhar. A gente tem um vídeo aqui, que foi feito nesse projeto, que explica os cuidados que você precisa ter com os idosos antes de implementar a rotina de atividade física na vida deles. E os cuidados que o vestuário estão lá, mas são basicamente tênis, bermuda ao invés de calça. A calça, se o idoso quiser usar calça, não gostar de bermuda,
ela não pode estar atrapalhando ali o movimento do tênis. Se for uma calça com uma barra muito larga, muito baixa, você pode gerar um desequilíbrio ali, uma queda, tem que tomar cuidado, eu já vi isso acontecer. Não é uma coisa que da imaginação, não. Eu já vi isso acontecer, uma queda com fratura do nariz, por causa de barra de calça. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E o outro erro muito comum no início, as pessoas falam assim, olha, eu vou começar aqui com atividade aeróbica, eu vou fazer atividade aeróbica, depois eu começo com treino de força, depois eu começo o treino de equilíbrio, depois familiar idoso, aos pouquinhos eu vou melhorando. Isso parece ser uma estratégia muito boa, né? Mas na prática é maneira, e a consequência disso é que a adesão a longo prazo é baixa. Então, o treino global é muito mais importante, muito mais eficaz do que o treino específico, né? Então, o ideal é você usar a estratégia do treino global desde o início, não no segundo momento, tá? Porque você consegue perceber os resultados mais rapidamente, isso faz com que o seu familiar consiga permanecer praticando por mais tempo, e aí você obtém os benefícios desejados, tá certo? Outra coisa muito comum, outro erro muito comum. Eu sou muito ativo aqui dentro de casa. Eu já faço, nessa quarentena, estou fazendo faxina, eu movimento o dia inteiro, não fico no sofá, isso é o suficiente? Não, não é o suficiente também, não. Infelizmente, não é o suficiente. A gente sabe que para você começar a obter os benefícios, você precisa de 10 minutos ininterruptos, 10 minutos seguidos de atividade física. E nessas atividades diárias, a gente é muito difícil a gente conseguir 10 minutos sem parar, tá? Sem parar para nada. E a gente tem que lembrar que antes, um cuidado importante para a atividade física é o aquecimento pré-exercício, né? O aquecimento deve ser de 5 minutos ali. E ele não conta como tempo de atividade física. Então, na verdade, na prática mesmo, você tem que fazer pelo menos 15 minutos para começar a ter os objetivos, ter seus objetivos saciados, ter os benefícios que a atividade física traz para a gente. Então, a faxina em casa não traz benefício para o coração, não diminui o risco de doenças, tá? A gente não pode levar ela em consideração. Eu desço escada e subo escada aqui. Olha, se você vai ser bom para você, vai ser melhor do que não fazer do que subir de elevador, mas também você não consegue atingir todos esses benefícios que a gente elencou aqui, subindo e descendo escada para o segundo andar, por exemplo, terceiro andar. Você precisa de uma intensidade maior, de uma frequência, de um tempo de atividade maior. Tá? Então, como é que eu faço o aquecimento para um treino de atividade aeróbica? Ele é muito importante, ele diminui o risco de lesões, ele prepara seu corpo para você fazer um trabalho melhor, tá? Então você vai ter um trabalho mais eficaz quando você se aquece e diminui o risco de lesões. A gente já conversou aqui que uma experiência negativa com um familiar idoso é difícil de ser contornada, né? Então uma lesão muscular pode jogar seu projeto por água abaixo, né? Então o aquecimento é importante, são 5 minutinhos, você tem que trabalhar uns 50% da sua capacidade respiratória. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar contando a minha respiração por minuto? Não, você não precisa fazer isso, não. Tem uma maneira mais prática, mais fácil. Você só precisa fazer uma atividade leve, fácil para você, por 5 minutos. Tá? Então, quem está acostumado a andar num ritmo forte, anda num ritmo devagar por 5 minutos antes de começar a caminhar num ritmo forte. Tá? Isso para quem tem espaço em casa, consegue fazer a caminhada dentro de casa, ou num jardim e tudo mais. Para os exercícios que a gente está falando aqui, a gente vai fazer esses mesmos exercícios que eu vou propor numa intensidade lenta. Tá? A gente vai começar, são 5 exercícios principais aqui. Hoje a gente vai falar só sobre esses 5, e a gente vai fazer 1 minuto cada exercício no aquecimento, tá bom? Como é que vai ser essa série? A gente vai fazer essa série por circuito, tá? Então você vai colocar o seu familiar idoso para fazer um circuito funcional, que é muito popular nas academias hoje em dia, né? E você vai pensar em trabalhar grupamentos musculares grandes. Quando você trabalha grupamentos musculares grandes, que exigem um oxigênio como principal fonte de energia, uma troca gasosa maior, você consegue todos os benefícios do exercício aeróbico. Então, você pode trocar a caminhada por exercícios funcionais em casa, sem a necessidade de acessórios, sem a necessidade de aparelhos, só com o peso do corpo, tá? É muito fácil,
muito prático, você já conhece esses exercícios, você só não sabe ainda que eles trazem o mesmo benefício numa caminhada. Só não vai ser tão agradável quanto caminhar ao ar livre, né? Um dos maiores motivos da adesão à caminhada ao ar livre, né, é o vento do rosto que traz, o sol. Então, é muito agradável para os idosos que estão mais tempo em casa, eles saem um pouquinho. Então, pode ser que você tenha um pouco de trabalho, pode ser que eles reajam e falam, mas isso aqui não é que nem a caminhada, não traz aquele prazer. Realmente, no começo não traz, porque não traz esse prazer do ar livre, né? Mas ele traz os benefícios hormonais, né? Das fontes de prazer hormonais, que a gente tem uma liberação de hormônios que trazem prazer para a gente. Então, quando ele consegue superar a barreira inicial e praticar esse circuito funcional, ele começa a sentir prazer em praticar aquilo, em aumentar a respiração. O idoso também começa a sentir prazer com os exercícios, tá? É um preconceito achar que só os mais novos conseguem sentir prazer com os exercícios. O idoso pode até trabalhar em intensidade mais rigorosa quando ele está preparado. Isso é um assunto polêmico, a gente vai reservar um vídeo só sobre esse assunto, mas a gente tem muito preconceito com os idosos, tá? Então, eu vou começar falando dos exercícios para quem está no nível intermediário. E aí eu vou explicar como fazer para tornar esse exercício mais básico e como fazer para tornar esse exercício mais difícil, para um nível mais avançado, tá? São 5 exercícios, como eu falei aqui. Você vai fazer primeiro um aquecimento, fazendo um exercício a cada minuto, ficar repetindo o exercício por 1 minuto, tá? E depois, você vai começar a aumentar a intensidade desses exercícios, vai fazer séries de 5 minutos. Tá? Volto a lembrar aqui vocês. Eu estou falando agora, hoje aqui, uma aula teórica sobre isso. A gente vai ter uma aula prática, inclusive eu vou convidar vocês a praticarem no momento da aula. Tá? A gente vai ter uma aula prática onde eu vou demonstrar os exercícios para vocês. Vou filmar o movimento, que fica mais fácil o entendimento, a percepção do movimento correto, né? Então, a gente vai fazer isso juntos aqui numa próxima live, mais para frente nesse projeto, tá certo? O início desse projeto é muito mais a conscientização, a educação de todos os pontos que são fundamentais para você implementar a rotina de atividades físicas com o seu familiar idoso. Tá? Então, o primeiro exercício, que é muito conhecido, muito fácil de fazer, é o polichinelo. Ele é subestimado, é um exercício que pode ser feito num nível mais difícil também, tá? Mas no nível intermediário, você vai levantar os braços batendo palmas lá no alto, tá? Então, as palmas vão acima da cabeça, com os braços esticados, tá? Quando você bater palma, as suas pernas devem abrir. À medida que você vai levantando os braços, as pernas abrem, e quando você vai descendo os braços, as pernas fecham. Exercício muito conhecido aí, muito usado nos circuitos funcionais e muito eficaz. Como é que eu faço para tornar esse exercício mais simples? Tem idosos que têm dificuldades com o equilíbrio, né? Quem tem mais de 80 anos tem dificuldade com o polichinelo. Então, para ficar mais fácil, você pode fazer só o movimento dos braços com o seu familiar idoso, né? Ou então, se para ele o movimento com o braço é muito fácil, você pode fazer o movimento com o braço à medida que você abre a perna para um lado e quando você for fazer o movimento de novo, você volta para o mesmo lugar, tá? Então, você caminha lateralmente, tá? Enquanto você está fazendo os movimentos com os braços, tá? Esse é o polichinelo. Como é que eu faço para dificultar esse exercício? Você vai associar um salto e um agachamento ao polichinelo. Então, quando você bate palma lá no alto, tá? A palma vai acima da cabeça com os braços esticados. Quando você bate palma lá no alto, você agacha, tá? Você dobra os joelhos como se fosse sentar numa cadeira. Quando você abaixa os braços, você salta, tá? E se você fizer isso num ritmo muito acelerado, fica muito difícil. Muito difícil até para os jovens, tá? Isso serve até para você que não é idoso, que vai ajudar seu familiar. Também dá para fazer um treino bem acelerado aí, bem difícil. Tá? Então, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício também faz parte da família do polichinelo, é o polichinelo alternado.
Como é que eu faço isso? Você faz com os braços para frente, tá? À medida que você levanta um braço, a perna oposta vai para frente. Então, eu levantei o braço direito, a minha perna esquerda foi para frente. Quando eu desço o braço direito, eu subo o braço esquerdo e a minha perna direita vai para frente e a esquerda para trás. Então, você fica fazendo um movimento alternado, tá? Quem está no nível intermediário pode fazer assim. Quem está no nível de iniciante, é só fazer o movimento dos braços. A alteração é a mesma do exercício anterior. Então, só fazer os movimentos dos braços, ou então fazer o movimento dos braços dando passos para o lado. Tá? Essas são as maneiras mais fáceis de fazer. Como é que eu faço para um ritmo mais acelerado, para uma pessoa que está com um nível mais avançado? Você vai fazer isso saltando. Quando você troca as pernas, você vai saltar o mais alto que você pode, tá certo? Só idosos com costume de praticar atividade física podem fazer exercício no nível avançado. São pessoas que já estão com um condicionamento físico muito bom. Então, com a rotina ali firme e forte, estão praticando há muito tempo, só esses familiares idosos que já estão habituados podem fazer exercícios avançados, tá certo? O próximo exercício é o agachamento. Então, como é que eu faço o agachamento? O agachamento, você vai sentar como se estivesse sentando numa cadeira. Tá? Você está em pé, começa o exercício em pé, e vai dobrando os joelhos como se fosse sentar na cadeira, com a coluna reta e bumbum para trás, tá? Como se fosse sentar numa cadeira. E volta para ficar reto na posição inicial, tá certo? Quem está no nível básico, nível iniciante, pode fazer isso com as mãos apoiadas numa mesa rígida de jantar, num aparador, uma mesa firme. Tá? Pode fazer isso e não precisa dobrar tanto o joelho. Quanto mais você dobrar o joelho, mais difícil. Tá? E quem está num ritmo, precisa de um ritmo acelerado, mais avançado, pode fazer isso saltando. Então, agacha bastante, num nível mais baixo do que uma cadeira, e quando for voltar para ficar em pé, volta pulando. Tá? Então, e também, quanto mais vezes você fizer em 1 minuto, mais difícil fica, né? Mais o coração acelera. Tá? O quarto exercício, elevação dos joelhos. Quem está no nível intermediário vai botar as mãos para frente na altura do quadril e vai levar o joelho direito em direção à mão direita e depois o joelho esquerdo em direção à mão esquerda. Vai fazer alternando. O joelho fica fazendo esse movimento aqui até tocar nas suas mãos. Como é que eu faço para facilitar isso? Também que nem o exercício anterior. Você pode apoiar e fazendo a elevação uma altura mais baixa, a elevação dos joelhos é uma altura mais baixa, tá certo? E aos poucos você vai evoluindo. Como é que eu faço para avançar? Pode levar os joelhos mais alto, numa altura mais alta. Pode pensar aí na elevação máxima do joelho ali, que você permite, e aumentar a velocidade também, tá certo? O último exercício é um exercício um pouco mais leve, que vocês já vão estar cansados, então é uma recuperação ativa, é a corrida parada no mesmo lugar. Você vai fazer como se estivesse fazendo Cooper ali, correndo trotezinho, parado no mesmo lugar. Tá? Quem está no nível iniciante vai fazer sem tirar os pés do chão, vai só elevar os calcanhares. Tá? Quem está no nível intermediário vai tirar os pés do chão. E quem está no nível avançado não vai descansar nesse momento, vai correr acelerando, vai fazer a troca dos pés o mais rápido possível, certo? Então, desse jeito, você completou o circuito funcional. Você fez uma série do circuito funcional, você já trabalhou por 5 minutos. O tempo mínimo de trabalho é de 10 minutos, tá certo? E o tempo máximo de trabalho é de 60 minutos. Então, você pode fazer de 2 a 12 séries. Quando você consegue fazer 6 séries dessa, você já sai bem suado, com uma frequência cardíaca bem acelerada e já obtém todos os benefícios que a prática de atividade aeróbica traz para a gente. Tá? Quando você começa a aumentar, passar de 30 minutos por dia, você aumenta o grau desses benefícios.
você não obtém novos benefícios, você aumenta o grau desses benefícios. Mas até 300 minutos você vai aumentando significativamente o grau dos benefícios, tá certo? Lembrando sempre, respeitar a sua faixa de frequência cardíaca, tá? Então, já falei aqui mais cedo como se medir a frequência cardíaca máxima, como se obter a frequência cardíaca ideal, tá? E se você deixou para começar na segunda-feira, não tem mais desculpa. Você pode começar a prática com seu familiar hoje. Pode ligar para ele e começar com a atividade aeróbica hoje, tá certo? Esse vídeo fica gravado aqui por 24 horas. Você pode, se ficou com alguma dúvida, pode reassistir, tá? E vou fazer um último comentário aqui sobre os acessórios, né? Então, eu tenho uma máxima aqui que eu respeito, que é primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Então, você começa por esse circuito funcional, muito fácil de fazer, sem necessidade de acessório nenhum. Se você quiser melhorar seu treino, você pode sim adquirir acessórios. Quem está num nível básico, pode adquirir um acessório chamado mini bike, né? Que é um dispositivo desse tamanho, cabe na palma das mãos, você consegue segurar, com um pedal de cada lado, que você pode fazer o trabalho com as mãos, botar numa mesa na altura do seu peito e fazer o trabalho com as mãos, ou pode sentar numa cadeira e botar nos seus pés e pedalar como se você estivesse numa bicicleta. Então, não é caro, R$150, tem uma durabilidade muito boa, já é muito utilizado na fisioterapia. Os fisioterapeutas já estão acostumados a trabalhar o exercício aeróbico com pacientes que não podem sair de casa, tá? Então, isso é muito utilizado na fisioterapia e é fácil de achar, no Google você acha com facilidade. Quem está no nível avançado pode comprar uma corda, tá? E começar o treino de pular corda, é um treino muito eficaz como atividade aeróbica também. E os aparelhos maiores, né, a bicicleta ergométrica, o elíptico, também conhecido como transport, né, e a esteira também podem ser usados. Você tem treinos muito interessantes para esse aparelho. Se você já estava acostumado a usar numa academia, você também pode usar com o seu familiar idoso. Se o seu familiar idoso estava acostumado a usar, ele também pode usar. Você pode ajudar ele nesse treino. E é isso aí, tá bom? Então, a gente tem lives de segunda a sexta-feira. As lives vão ser pela parte da tarde, entre 2 e 3 horas ali. Eu estou tentando montar um horário definitivo para essas lives, para ficar mais fácil o acompanhamento. A gente já começou a divulgar vídeos menores, que são vídeos cortados dessas lives que eu faço aqui, para ficar a visualização ficar mais fácil, um vídeo de 1 minutinho, 2 minutos, vídeos curtinhos, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, me mande mensagem em inbox, tá? Também gostaria de receber sugestões de temas para essas lives. Tem mais 3 semanas nesse projeto com lives diárias. O projeto não vai acabar depois das 4 semanas de projeto. A gente vai mudar um pouco a diretriz do projeto, mas você pode sugerir temas, tá certo? Eu sou Duda Menezes. Meu objetivo é ajudar os idosos a se tornarem mais fortes para ganhar autonomia e independência. E esse é o projeto Idoso Mais Forte. Fico por aqui.